O Brasil Justiça desta semana vai abordar 2 eventos que serão realizados no segundo semestre deste ano. O Encontro Internacional de Magistrados Aposentados e Pensionistas da MB, que será realizado de 30 de setembro a 4 de outubro em Punta del Este. E o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação, marcado para os dias 21 a 23 de novembro em Belém. Para falar sobre esses assuntos, os nossos entrevistados são o coordenador dos aposentados da MB, Sebastião Amorim, e a diretora da Secretaria de Pensionistas da Associação, Aide Maris. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença aqui no Brasil Justiça. Quem agradece a oportunidade sou eu, e meu nome também em nome da Associação de Magistrados Brasileiros, porque é uma oportunidade de virmos a público para explicar alguma coisa da nossa carreira. Um pouco do trabalho que é desempenhado pelos magistrados, para que o público tome conhecimento desse trabalho. Eu também gostaria de deixar aqui meus agradecimentos à AMB por dar essa oportunidade da Secretaria de Pensionistas se manifestar a respeito de 2 eventos tão importantes, aonde procuramos cada vez mais a solidariedade de todos. Doutora Amorim, vamos começar falando do Encontro Internacional de Magistrados Aposentados e Pensionistas da MB. Conta pra gente como é que vai ser esse evento. Há algum tempo, a Associação Brasileira, Magistrados Brasileiros, tem procurado congregar esses magistrados aposentados que não têm oportunidade de maior encontro, porque cada um que se aposenta vai para o seu lugar no interior, em outros estados, em vários lugares. Então é a oportunidade desse segmento da associação se encontrar num determinado lugar, justamente, não só para matar a saudade, mas também para trocar impressões sobre a carreira, sobre o que estão fazendo e sobre o que poderão fazer. E também com relação às pensionistas. As pensionistas são pessoas que foram ligadas à magistratura, diretamente ligadas, através dos seus maridos, através de suas mulheres, e hoje estão pretendendo, mais uma vez, estar sempre em contato com esse segmento. Doutor Amorim, e os magistrados e as pensionistas que forem até esse encontro, podem esperar o que lá em Punta del Este? Os magistrados pensionistas, eles têm sempre um ponto de referência, que é esse ponto de encontro, onde eles vão justamente ter a oportunidade de rever amigos, de rever situações que passaram nos tempos anteriores. É uma oportunidade, então, de haver uma discussão sobre os direitos que às vezes são postergados, mas que estão sempre latentes na alma de cada um. É uma possibilidade deles discutirem a matéria e fazerem com que essas matérias possam novamente ser aviventadas através dos poderes próprios, através das suas ideias, que são muitas. Porque, é como eu sempre digo, o aposentado, ele não deixou de ser magistrado. Ele é um magistrado que não está na atividade de magistrado, mas muitos deles estão trabalhando, fazendo em outros segmentos, como advogados, em outras associações, e fazendo alguns trabalhos. Inclusive temos vários colegas que hoje em dia se dedicam à agricultura, que é muito importante. Então, eles têm vários segmentos e eles vão, então, neste encontro, traçar uma conversa sobre isto, não só com colegas, mas também com as pensionistas, que também sempre tiveram essa vivência dentro da magistratura. Doutora Aide, a senhora me disse que serão oferecidas 120 vagas e elas já estão quase preenchidas. Quem quiser participar, ainda dá tempo de fazer inscrição ou não? Ah, sim. Nós estamos estudando a possibilidade de ampliar esse número. E eu acredito que sempre é tempo para a gente poder optar e se confraternizar num encontro tão importante e num lugar tão agradável. Nós esperamos contar com a colaboração de todos e todos que quiserem, por favor, se dirijam a telefone 11
2103-1222, que está na tela, e dessa forma vocês poderão ainda fazer a inscrição. Doutora Aide, um outro evento da MB que tem sido muito aguardado é o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados, que vai acontecer pela primeira vez lá em Belém, na região norte. E haverá nesse encontro um painel destinado a aposentados e às pensionistas. O que vai ser discutido nesse painel? Para nós é muito importante, nesse encontro, pela primeira vez está se destacando o papel das pensionistas, assim, engajadas na AMB. Então, com essa participação, nós pretendemos fazer um enfoque na área previdenciária, porque é um problema que afeta muitas pensionistas. Além disso, nós pretendemos discutir as PECs que estão aí, que são as medidas, por exemplo, PEC 26, PEC 555, que tem os interesses, o que nós pretendemos conseguir para as pensionistas. Doutor Amorim, o senhor inclusive será o presidente da mesa desse painel, né? Sim, eu fui convidado para ser o presidente desse painel para dirigir os trabalhos. Evidentemente é uma função bastante, que nos traz bastante alegria, porque lembraram da gente, né? E esse é um primeiro toque. Mas, ao mesmo tempo, é importante porque somos pessoas já vividas dentro da magistratura, já tivemos toda uma vida dentro do convívio de todos. É uma oportunidade, então, de nós colocarmos nossas impressões pessoais para a plateia. Doutor Amorim, o senhor então vai falar as duas categorias, aposentados e pensionistas. A ideia central é esta. Não se circunscrever simplesmente a um determinado setor. É fazer com que o nosso painel abranja tanto pensionistas como aposentados, porque tem muita coisa em comum. Evidentemente, as pensionistas têm as suas particularidades, assim como os aposentados. Mas é uma forma de nós congregarmos os interesses para o mesmo fim. E o que é importante, que eu gostaria de destacar aqui, nesse momento, é que esse encontro que vai haver em Punta del Este, ele é totalmente pago pelos aposentados e pelas pensionistas. Não temos um tostão de qualquer lugar. Eles são totalmente, vão ser pagos por cada um. Então, todos eles vão ter muito interesse em participar, porque realmente estão dizendo, olha, eu estou aqui porque me interessa estar aqui. Não é por favor nenhum. Então, nós vamos discutir os nossos assuntos para que, amanhã ou depois, os que venham atrás de nós tenham como exemplo a nossa atividade. Muito obrigada. No próximo bloco, o coordenador dos aposentados da MB, Sebastião Amorim, vai falar sobre o papel e a valorização dos magistrados aposentados. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Os magistrados não associados à MB têm até o dia 30 de setembro para se associar à instituição e realizar a inscrição para o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados com desconto. O evento, realizado pela MB, acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro no Hangar Convenções e Feira da Amazônia, em Belém. Será a primeira vez que o congresso será realizado na região norte do país. O tema deste ano é o Magistrado no século XXI, Agente de Transformação Social. Não perca! Inscrições no site amb.com.br/Congresso 2012.
Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o coordenador dos aposentados da MB, Sebastião Amorim, e a diretora da Secretaria de Pensionistas da Associação, Aide Maria de Oliveira, falaram sobre o Encontro Internacional de Magistrados Aposentados e Pensionistas da MB, que será realizado de 30 de setembro a 4 de outubro em Punta del Este. E também o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação, marcado para os dias 21 a 23 de novembro em Belém. Agora, o assunto deste bloco é o papel dos magistrados aposentados. Doutor Amorim, o senhor foi presidente da Associação Paulista de Magistrados, APAMages, vice-presidente de interiorização da MB na gestão passada e atualmente coordenador dos aposentados. É uma longa história no associativismo, né? Isso. Desde que eu entrei na carreira, eu sempre procurei me ligar a esse trabalho associativo. E exerci vários cargos na APAMages e fui, então, podendo colaborar com todos. E, finalmente, eu fui vice-presidente da APAMages, depois presidente, depois vim para a associação da MB, e onde eu tive a oportunidade de ser vice-presidente na gestão passada, e hoje em dia eu sou coordenador dos aposentados, um trabalho bastante grande, uma vez que existem muitos aposentados e que precisam de muita orientação, porque geralmente eles ficam longe dos trabalhos e que sempre querem saber alguma coisa de importante. Então, esses magistrados, eles têm várias funções, eles exercem imensos trabalhos, principalmente na parte literária. Nós temos muitos aposentados que escrevem romances, outros escrevem poesias, outros trabalham na divulgação, nos jornais, etc. Então, são um trabalho muito grande e também de apoio aos novos juízes. Muitos dos nossos colegas aposentados, eles exercem função junto ao tribunal de orientação aos colegas novos que às vezes precisam de uma palavrinha para que possam completar uma sentença, um trabalho, qualquer coisa. Então, o aposentado ele tem uma função muito grande e vai sempre desenvolvendo cada vez mais. Hoje em dia, por exemplo, nós temos em São Paulo um grupo de aposentados que fundou até uma associação de aposentados para dar apoio à justiça. Então, nós temos esse grupo, atualmente o presidente é o Renzo Leonardi, e está fazendo um trabalho muito bonito, procurando sempre colaborar com os magistrados em geral. Então, esse trabalho é gratuito, o aposentado não recebe nada por isso, apenas recebe os agradecimentos de todos aqueles que têm interesse e precisam do apoio desses magistrados. Doutor Amorim, e paralelo a esse importante papel do magistrado aposentado, o senhor avalia a necessidade de valorização dessa categoria também? Evidentemente, o magistrado aposentado, ele apenas é aposentado, ele continua a viver, o seu saber continua sempre evoluindo, então ele é uma pessoa bastante útil para a sociedade. E nós temos que valorizar esse trabalho. Às vezes o aposentado às vezes não tem com o que colaborar, às vezes, não tem um apoio de um datilógrafo, hoje em dia é problema do computador, não é verdade? Mas às vezes ele fica trabalhando sozinho. E ele já não tem aquela facilidade para escrever uma carta, para fazer uma coisa. Então seria necessário que o poder público lembrasse disso e desse um setor para que eles pudessem exercer as suas funções dentro da aposentadoria. É isso que nós estamos sempre lutando para que o aposentado tenha essa possibilidade. Em São Paulo, nós temos alguma coisa. Aliás, o setor do aposentado chama GAGE, que é justamente referente aos aposentados. E eles têm feito muitos trabalhos, às vezes dando apoio a pessoas que têm necessidade, ao funcionário, aquele funcionarinho que realmente não tem onde bater nas portas, vai ao GAGE, e o GAGE então dá esse apoio para ele. É um trabalho muito bonito. Agora, os magistrados aposentados que quiserem ainda ajudar a magistratura, eles devem fazer o quê? O magistrado aposentado, ele encontra um certo
uma certa dificuldade, porque realmente o poder oficial ele vê esse trabalho com dificuldade. Porque, primeiro, o aposentado não pode ser remunerado. Então, o poder oficial já sempre fala, olha, nós não podemos pagar, como que nós vamos ter esse serviço? Mas é um serviço totalmente dado com a sua colaboração espontânea. Ninguém pretende receber nada, porque todos eles, pelo menos os que eu conheço, eles têm essa ideia na cabeça. Nós tivemos muita coisa da magistratura, nós tivemos muita colaboração da magistratura, nós fomos pessoas bastante chamadas para resolver problemas, etc. Então não custa nada agora na nossa aposentadoria dar alguma coisa, retornar alguma coisa à sociedade. Doutor Amorim, o senhor está aposentado, mas tem uma vida bastante agitada, não para de dar aulas, palestras e escrever. O último livro publicado do senhor é uma homenagem a amigos e parentes, não é isso? Certo. Olha, eu sempre me dediquei, eu sempre gostei de escrever. Então, isso faz com que eu tenha sempre essa atividade de escrever livros jurídicos, a maioria, e também no campo da poesia, porque eu tive incentivo do meu pai, que era poeta, né? Do meu irmão mais velho, que também era magistrado, foi um grande poeta, minha irmã também escrevia. Eu tive então a ideia, já tinha várias poesias, de fechá-los num livro. E esse livro chama Caminhando. Então esse livro, Caminhando, é justamente um caminho que eu percorri na minha vida. Então tem poesias, aquelas mais líricas, por exemplo, aqueles meus tempos de namoradinhas, né? De fazer aquele romantismo que eu tinha, até vai amadurecendo um pouquinho. Então envolve também momentos de sofrimento, momentos de muito trabalho, muita tristeza também, né? Então esse livro vai caminhando, até chegar nesse momento em que as poesias vão se desenrolando, sempre acompanhando essa minha trajetória na vida. Doutor Amorim, a publicação também traz poesias escritas pela sua família. O senhor pode mostrar para a gente o livro e aproveitar e declamar uma poesia para a gente? Eu tenho esse livro. Eu escrevi vários livros juntamente com outras pessoas, certo? Mas esse aqui é justamente um apanhado da minha vida, um pedacinho da minha vida. Eu gostaria então de atendendo ao pedido, declamar uma poesia que eu sempre declamo, sempre que é pedida. É uma poesia que eu fiz à minha esposa falecida há mais de 10 anos. E então ela diz o seguinte, chama-se Amor e Vida. É a Fabiola, a minha esposa. Quanta ternura eu sinto neste instante, quando a noite no céu já vai caindo. Alegra meus sentidos a lembrança de ver-te uma vez mais, sentir-te ainda. As palavras me fogem da memória. Em meus sonhos, revivo uma a uma toda ilusão e toda a crença antiga, aventura de amar e de querer. Muito obrigada. No próximo bloco, a diretora da Secretaria de Pensionistas da MB, Aide Maris de Oliveira, vai falar sobre a atuação das pensionistas. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso Jurisdição e Psicanálise, promovido pela Escola Nacional da Magistratura e o Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Os interessados em participar têm até o dia 2 de outubro para garantir uma das 50 vagas, no curso que será realizado entre os dias 7 a 9 de outubro em Fortaleza. Inscrições no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, falamos do Encontro Internacional de Magistrados e Pensionistas da MB, do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da Associação e também do papel dos magistrados aposentados.
Agora, a diretora da Secretaria de Pensionistas da MB, Aide Maria de Oliveira, vai falar sobre a atuação das pensionistas. Doutora Aide, como tem sido a atuação da Secretaria de Pensionistas da MB? Bem, para mim é um prazer poder atuar como diretora da Secretaria de Pensionistas da MB. A nossa atuação envolve vários ângulos. Participo de todas as reuniões dos conselhos, do Conselho Executivo e também das reuniões da Justiça Estadual que são realizadas pela AMB. Além disso, nós fazemos vários congressos. Já conseguimos fazer 8 congressos. O primeiro, nas gestões passadas, foi em Minas Gerais. E o último foi em Foz do Iguaçu, o ano passado, sendo que esse último teve uma filosofia diferente, porque ele foi um congresso de aposentados e pensionistas. Além disso, todo encontro nesses congressos que nós já fizemos, 8, nós, no final, fazemos uma carta conclusiva que este último ano, que foi o ano passado, na gestão do Dr. Calandra, foi feito conjunto, aposentados e pensionistas. Nós notamos que nessa carta, muitas das reivindicações feitas pelos aposentados também são as das pensionistas. Doutora Aide, a senhora e o doutor Amorim entregaram em julho desse ano um requerimento ao presidente do TJ de São Paulo, Ivan Sartori, a respeito da isonomia. Eu queria que a senhora explicasse como que funciona essa isonomia. Bem, realmente nós estivemos conversando com o presidente. O objetivo é que as pensionistas tenham os mesmos direitos dos aposentados e das pensionistas. É porque nós estamos verificando que alguns valores que são pagos aos aposentados não são repassados para as pensionistas. O nosso presidente nos atendeu de uma forma bastante solícita. Ele fez e está fazendo um estudo, já deu uma parte deste estudo para que esses pagamentos não caducassem. Então está sendo feito um estudo para que o mais rápido possível a gente possa resolver esse problema. É possível fazer um trabalho conjunto com as outras associações estaduais? Sim, a gente tem procurado trocar experiências. Nós temos verificado que algumas associações estaduais já estão cumprindo essa parte da isonomia. Muitas pensionistas de outros estados já estão recebendo a integralidade dentro daquilo que é previsto para os aposentados e para os da ativa. Muito obrigada. Mudando de assunto, a Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, realizou o curso básico de tutoria e educação à distância. Os participantes aprenderam conhecimentos básicos em tutoria, em especial a da internet. Veja na reportagem. Para apresentar experiências em tutoria, cerca de 100 magistrados participantes do curso básico de tutoria e educação à distância viram casos específicos que acontecem dentro do ambiente de educação à distância, durante o evento realizado no auditório da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em Brasília. É um momento que a gente tem que estar trabalhando em caráter mais específico com as circunstâncias que acontecem dentro do ambiente de educação à distância, para desmistificar um pouco esse tipo de trabalho. E também há muitos que entendem a educação à distância como se fosse a grande salvação da educação até para magistrados, e a gente traz um pouco desse contexto na prática do que a gente teria hoje acontecendo de educação à distância para magistrados. A gente costuma dizer que é a tendência do futuro para a educação, qualquer que seja ela, porque ela vai trazer um conhecimento que vai estar disponível em algum lugar no mundo, no livro, num filme, na internet, no celular de alguém, para um aluno, para um cursista que vai estar em outro lugar, e eles não precisam estar necessariamente numa sala de aula dividindo o mesmo espaço. Outro tema abordado no curso foi sobre educação à distância e afetividade. Na sua apresentação, esta doutoranda em educação mostrou as grandes alterações e significados da educação à distância e ressaltou que o assunto é uma tendência. A educação à distância, ela cada vez tem se expandido mais e cada vez ela traz mais possibilidades. Possibilidades que não são só
focadas na questão do desenvolvimento cognitivo, mas também no comportamental, também nas novas possibilidades de colaboração, de interação. É uma construção hoje que se tornou coletiva e não mais individualista como era antigamente. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Raduan Miguel Filho, sou magistrado no estado de Rondônia há 25 anos. Ingressei na magistratura porque eu tinha um ideal de justiça, um ideal de ética na magistratura, no serviço público, e isso me levou a buscar fazer um concurso para a magistratura. Eu era um advogado e pensava que, sendo magistrado, e como tenho certeza que eu consegui fazer isso, mas sendo magistrado eu poderia, dando um pouco mais de mim, melhorar o meu país. E quem pretende hoje ingressar nessa carreira da magistratura, eu digo uma coisa importante, é um sacerdócio, você tem que renunciar a muitas coisas da tua vida, renúncias sociais, pessoais, familiares, em prol de uma magistratura forte, em prol de um direito justo. Agradeço ao desembargador Sebastião Amorim pela entrevista. Evidentemente, esse agradecimento ele é extensivo a todos nós que estamos dando essa oportunidade a que o povo tome conhecimento da magistratura. E em tudo que nós fazemos, nós colocamos um pouco do nosso coração. O nosso coração está dentro do trabalho, dentro do povo, porque nós existimos para quê? Para o próprio povo, para que o povo tenha confiança na justiça, porque ela às vezes pode ser não compreendida, mas ela está sempre atuante e sempre fazendo o seu trabalho com dignidade, com propriedade, e vai sempre ser uma oportunidade de uma certeza de que a justiça imperará ao final. E também a doutora Edemaris. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a MB está me dando de participar deste programa, onde eu posso destacar a Secretaria de Pensionistas. É muito importante salientar que o que eu, como diretora da Secretaria de Pensionistas, onde nós temos também uma diretora adjunta, doutora Guiomar Oric, o que nós fazemos é uma gota d'água perto do oceano, mas esse oceano seria bem menor se a gente não colocasse essa gota d'água. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.